Este ensinamento é uma explicação mais aprofundada do vídeo Ciclo da Criação. Por favor, assista a ele para entender melhor. Há muita coisa escondida neste ensinamento. Ele precisa ser ponderado por muito tempo. Mas ele responde a muitas perguntas sobre como somos criados, que o homem vem se perguntando e lutando há séculos. Quando você lê a frase que somos total e integralmente criados por coincidências, isso talvez seja muito difícil para alguns de nós aceitar. As religiões contavam histórias da criação que estavam no nível de compreensão do homem da época. Infelizmente, essas histórias se tornaram algo sólido e concreto. Quando a ciência começou a se desenvolver, assim também veio a ideia de que não existe Deus na forma de como os padres estavam contando, porque eles não conseguiam explicar cientificamente. Portanto, pode parecer ateísmo dizer que tudo começou como coincidência. Agora, com uma compreensão mais profunda do conhecimento da criação, o Sr. Cash explicou isso muito claramente, se pudermos entender isso. Não se trata de saber se existe um Deus ou se não existe um Deus, porque já sabemos na ciência do plasma que somos criados a partir da essência da criação, que é o Criador. Portanto, nunca poderemos cair fora disso. Estamos sempre nesse amor, mas um véu mental pode cair sobre nossa alma e, através de conceitos, podemos acreditar que estamos separados. Então, o que resta? As coincidências são as interações de campo magnético, que então leva à manifestação da fisicalidade e à variedade e beleza do jogo da criação. Da origem, obtém-se a divisão, assim como a divisão celular ou do nêutron. Este é o padrão fundamental da criação, dividindo e depois criando mais formas de vida. Nossa Terra está em uma dessas linhas, ou linhagens, da origem. Há muitas linhagens, e elas dividem e continuam a dividir. Estas linhagens diferentes podem se unir e se somar a outras linhagens, de modo que todos nós nos tornamos parte uns dos outros. O elemento fundamental da criação é o aminoácido. Somos todos feitos a partir dele. A essência do aminoácido não são os elementos de que ele é feito, mas as características de dar, tomar, armazenar e comunicar. A informação de toda a criação está no RNA da alma. Agora pertencemos a toda a família do Únicos, não estamos sozinhos. Sentimos que estamos sozinhos porque fomos colocados em quarentena como um planeta, até que aprendamos a parar de matar e destruir. No universo que vemos à noite, ou a partir de fotos de satélite, parece haver uma enorme quantidade de espaço vazio. Dizem que só podemos ver cerca de 2% do que chamamos de universo. Isso porque na fisicalidade estamos vendo apenas o que a força de campo da visão do homem pode ver. Na realidade, o universo está repleto de vida em diferentes forças e dimensões de campo. Quando aumentamos nossa própria força indo mais fundo em nosso plasma para uma ordem superior, então seremos capazes de interagir com essas dimensões. Com a introdução da unidade de aprimoramento de voo e através da viagem pela alma, começaremos a interagir com nossa grande família. Essas interações farão com que o intelecto do homem seja capaz de compreender a criação. Outro conhecimento é que nosso próprio universo está viajando em uma espiral de um plasma maior ainda que se move em direção ao Criador. A cada ciclo de vida que nossa alma do homem passa, adicionamos experiências e aprendemos mais, e em efeito, aumentamos nossa força de campo e viajamos cada vez mais perto do Criador. Este é o verdadeiro significado da reencarnação. O homem pode até pegar um atalho e ir diretamente para o centro do plasma do Criador. É um grande alívio saber com absoluta certeza que não estamos sozinhos no universo e que temos uma enorme família esperando para compartilhar tudo conosco. Mas primeiro devemos fazer o melhor que pudermos e trabalhar duro para nos tornarmos pacíficos. Obrigado e aproveite e compartilhe este ensinamento. O Sr. Cash começou a compartilhar mais conhecimento sobre a forma como a criação funciona. Como tudo é criado.
Esta é uma das perguntas mais importantes a ser feita em nossa capacidade para compreender a criação. A partir da nova tecnologia do plasma da Fundação Keshe, sabemos que a raça humana não é a única raça em todo o universo. Entendendo isso completamente, nos permitirá dar o próximo passo em nossa compreensão da totalidade. Até agora, o homem falava sobre Adão e Eva, como o homem foi criado. À medida que as ciências do homem se desenvolveram, eles consideraram que a essência da criação do homem começou na África Central Oriental, e então nos espalhamos a partir dali. Claro, o resto de todas as teorias sobre a criação. Mas como tudo isso levou à criação do homem? A vida do homem é um acidente de tempo e posição no espaço? Ou deixamos de lado todos os nossos preconceitos e passamos a entender o conhecimento total de como realmente é? De certa forma, até agora, o homem sempre pensou que vinha diretamente do Criador e começou em uma posição que era o centro-sul da África, e o resto acontece a partir de lá. Nos ensinamentos passados da Fundação Keshe, explicamos muito sobre estes processos. Por favor, acompanhe com os desenhos do Sr. Keshe desta aula. Não somos criados diretamente do Criador como pensávamos. Ao contrário, estamos conectados em uma longa linhagem de divisão após divisão que se estende por trilhões de anos da humanidade. Estas divisões são muito parecidas com quando um nêutron se divide em um próton e um elétron. Outro exemplo é como quando você vê células se separando e se dividindo. No universo, estes ciclos ou divisões ocorrem mesmo quando galáxias se dividem, ou outro universo, ou outra dimensão em diferentes formas. Quando isso acontece, há uma liberação de energias na qual o produto final é a combinação do que nos tornamos, por exemplo, o centro da Terra. Um desses ciclos criou o que chamamos a vida do homem na posição em que nos encontramos. Quando estudamos e começamos a entender o ciclo da criação, e mesmo nos dados históricos, entendemos que o homem não foi criado apenas em um único lugar na Terra. Há uma possibilidade que simultaneamente várias raças do homem ou raças de seres foram criadas ao mesmo tempo em todo este planeta. De todos os dados científicos e informações que coletamos, entendemos que o gato, o cão, os dinossauros e o resto da criação, mais as árvores e o homem, tudo começou a partir do aminoácido. Durante o processo de criação, há desvios de um para o outro. A presença de diferentes materiais ou elementos ligados ao aminoácido levaram à criação de todas as variedades de vidas e seres deste planeta. A questão que surge para todos nós é: o que aconteceu neste ciclo ou linhagem da origem até nós aqui nesta Terra? Ou o que aconteceu nos muitos outros ciclos que emanaram da origem que não estão em nossa linhagem? Será que alguns dos que vieram de outras linhagens se encontrariam e se juntariam à nossa linhagem e nos levariam e se tornariam parte de nossa criação? Se encontrarmos uma combinação da fonte de energia, hidrogênio, uma fonte de comunicação, carbono, uma armazenagem para energia ou um padrão de energia de retenção, nitrogênio, e uma linha de gravidade, oxigênio, então você pode substituir qualquer um dos elementos do aminoácido por qualquer outro elemento. Que criação você terá depende do tempo, lugar e posição, se você está na linhagem da Terra ou qualquer outra linhagem da origem. O Sr. Keshe revelou qual é realmente a essência do aminoácido, não o COHN, mas o fornecimento de energia, comunicação, armazenamento de energia e gravidade. Quando essas 4 propriedades existem, você tem o que chamamos de aminoácido, a estrutura para a vida. Sabendo disso, podemos substituir qualquer um dos elementos desta estrutura por qualquer outro, para criar uma fonte de vida, e a combinação de diferentes elementos refletirá essa mudança. Por exemplo, a única diferença entre hemoglobina, que é o sangue, e clorofila é que um tem ferro e o outro magnésio, e você obtém assim uma variedade de forma de vida diferente. Ele então reflete isso de volta ao que aconteceu ao longo de trilhões de anos em nossa linhagem da origem e toda a variedade de formas de vida criadas.
Portanto, na verdade, a vida não é exclusividade deste planeta. Ela nunca foi e nunca será, porque este processo contínuo ainda está em andamento com outras linhagens iniciadas a partir da mesma fonte, da mesma origem, e nossa própria linhagem também está indo adiante. Ela não parou com a criação da Terra. A alma da Terra continua a criar adiante. As criações da alma deste planeta, suas almas coletivas se tornam uma semente para as futuras criações. Se entendemos a totalidade, então entendemos a realidade e o fato de que somos totalmente e absolutamente a criação de coincidências. Se as coincidências levaram à criação da vida na Terra, então também existe vida em todas as dimensões, em todo o universo. O entendimento que está acontecendo agora com a raça humana, e esperamos que uma vez que a raça humana o entenda, venha também para todas as outras criaturas deste planeta e para aqueles que provêm delas também. Agora entendemos que somos membros de uma família muito grande, a comunidade do universo, que foram todas criadas a partir da dimensão da criação. Esta não é uma família exclusiva e não vai terminar, porque o ciclo da alma do homem já começou na criação da próxima geração e dos próximos ciclos. Se vamos fazer a viagem de volta para nos encontrarmos com nossos parentes, aqueles de quem fomos criados, então é muito importante entender tudo isso. Como eu disse, em seu aminoácido, RNA e DNA, está a informação de toda a criação que existe. Existe da mesma forma que a informação sobre a cor de seus olhos e como se comportar e etc. Existe tudo em seu DNA. O RNA do homem é o coletivo de toda a criação. Mas como ainda não entendemos sobre o resto da estrutura dos campos de energia do DNA e do RNA na sua totalidade, não vemos que ele esteja ligado a toda a estrutura da criação que acabamos de desenhar aqui. Mais uma vez, por favor, vejam essa aula e os desenhos do Sr. Cash nessa aula. Precisamos entender isto para o espaço e para o desenvolvimento de novas naves espaciais. Como uma alma deste planeta sobreviveria e atuaria em outro universo, galáxia e dimensão? Como a unidade de aprimoramento se comportaria e sobreviveria em outras dimensões? Seríamos capazes de sintonizar nossos sistemas de voo que, quando vamos para outra dimensão, não somos tão fracos em força de campo que, em essência, não somos ouvidos, vistos, nem existimos na dimensão da fisicalidade daquele tempo, lugar e posição? A alma do homem e a fisicalidade do homem precisam de elevação na força de seu próprio plasma? Como sabemos que o plasma é como uma espiral, será que eles precisam ir mais fundo dentro de sua própria espiral? Será que eles precisam de elevação no ciclo de força interior para poderem se manifestar em uma ordem superior? Só porque você não pode ser visto, não significa que não exista. Uma vez entendida a força da emoção, isso levaria a uma nova geração de humanos mais desenvolvidos intelectualmente. Resultaria isto no começo de viagens de um lado para o outro entre diferentes dimensões? A alma do homem chegou ao ponto de entender que não precisa de naves espaciais, mas sim precisa entender como ir dentro dos santuários internos de sua própria alma e depois ser capaz de voltar para a dimensão física. Então o homem pode se manifestar em qualquer posição e a qualquer momento do universo. É o próprio homem que decide e não as máquinas. Talvez as máquinas sejam capazes de nos ajudar dentro de nosso sistema solar ou de nossa galáxia. Mas e se você entrar em uma essência mais profunda da compreensão? A realidade é que o que o homem vê através de seu estado da matéria, o nível de força humana de visão, constitui talvez menos de 2% do que vemos quando olhamos para o céu noturno. Em outras palavras, quando pensamos no universo, pensamos em todo o espaço vazio que existe entre as estrelas e os planetas, mas isso é menos de 2% do que está realmente lá fora. O Sr. Cash desenhou o universo e dentro dele fez marcas de diferentes cores representando as diferentes forças de campos de diferentes estrelas usando verde, vermelho e preto. O verde não pode ver o vermelho e o vermelho não pode ver o preto. E ainda assim todos eles preenchem o espaço do que chamamos de nosso universo. Temos que reunir força interna suficiente para poder ver as diferentes existências de força de campo dentro de nosso universo
e então podemos nos manifestar nestas diferentes forças. É por isso que o espaço parece estar em sua maioria vazio, do ponto de vista da visão do homem, onde de fato o universo é uma multidão, uma densidade sólida do que chamamos interações e existências de campos. Todos esses campos estão centralizados em nosso universo, enquanto ao mesmo tempo o nosso universo está ele mesmo em outra espiral de energias, de algo maior do que o nosso universo, que de uma forma ou de outra conduzirá à origem. A origem é onde começou a origem das primeiras energias. Na espiral que nosso universo está viajando em direção a essa origem, nos depararemos com diferentes galáxias e universos. Mas a interação com essas galáxias e universos dependerá de quão longe podemos ir em termos de energia. Para interagir com esses outros universos, ele quer dizer que depende de quão longe e quão fundo podemos ir para os santuários internos de nossa alma? Mas essencialmente todos nós carregamos a essência da criação, a origem, o nível de onde a vida vai começar. A questão para o homem será que na essência da espiral de sua própria criação, no que ele pode ser visto em manifestação, existe uma força dentro de sua própria força interior que está na força do Criador? Será essa força uma linha de comunicação com a origem comum? Será que encontra uma semente de? Se você entende isto e o que explicamos, então dentro do centro da alma do homem, dentro da semente da alma do homem está a semente do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu sou eu mesmo dentro da imagem. Isto trará muitas complicações para muitas pessoas, especialmente aquelas com certos sistemas de crença. Nos próximos tempos, vamos desenvolver essa tecnologia espacial não na dimensão da fisicalidade, mas na dimensão do que chamamos da força de campo para entender a criação. Se você está sentado aqui com a alma do homem, então você quer se conectar com a alma dos outros, que você vê através da dimensão da fisicalidade. Quando o homem abre seus olhos e vê a totalidade da visão do universo, em uma ordem superior, ele não verá nada além da transparência dos campos em movimento. Isso significa que você não verá mais as galáxias ou as estrelas, você verá campos na dimensão do movimento total. Na verdade, este é o início do que chamamos de ensino da Fundação Keshe. O entendimento do homem começou com a existência do estado da matéria, depois ele viu os elementos, depois se tornou atômico, depois nuclear e agora ele se tornou plasma. O conhecimento da Fundação Keshe abriu o mundo do plasma. Neste conhecimento do plasma, vemos a essência e a replicação do que vimos no universo, e isto também será o mesmo com o Criador. Quando compreendermos a totalidade, então nós entraremos na espiral do Criador em algum lugar aqui no início. Então o processo continuará. De certa forma, somos apenas uma transformação de energia. Se pudermos acrescentar força suficiente à nossa alma, no próximo ciclo da criação, poderemos saltar mais perto do centro do Criador. Será esta uma compreensão mais profunda do que o homem antes entendia como reencarnação? Que a cada ciclo de vida você continue a acrescentar força a seus campos. Estes ciclos de vida são baseados na manifestação da alma de uma nova fisicalidade em uma dimensão diferente, não a fisicalidade renascendo como o homem tem entendido até agora. Mas se conseguirmos reunir o suficiente de força para compreender a totalidade da criação e para sermos capazes de nos fixar nos campos energéticos do cosmos da ordem superior, então um dia o homem pode encontrar-se aqui, no centro do plasma do Criador, sem ter que percorrer toda a extensão da espiral da criação. O que esses ensinamentos se resumem é o fato de que a humanidade não está sozinha no universo.